O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Saudações siderais! Estamos começando mais um Conexão Sideral, conversa inteligente no YouTube brasileiro. E hoje vamos falar com uma pesquisadora associada da NASA, astrofísica e conhecida como a Mulher das Estrelas, professora Duília de Mello. Ela é vice-reitora da Universidade Católica da América em Washington, nos Estados Unidos, pesquisadora associada do Goddard Space Flight Center da NASA e trabalha já há muitos anos com o telescópio espacial Hubble, fazendo incríveis descobertas sobre as profundezas do espaço. Nessa entrevista nós vamos falar sobre as dificuldades e as diferenças culturais que existem para a inserção da mulher no mercado da ciência, né? Nos ramos da ciência, se existem dificuldades, se é diferente em diferentes países. E vamos também discutir muito sobre ciência, sobre o que se pode fazer de observações de ultravioleta do espaço profundo para compreender a evolução do universo, também sobre o que a gente pode esperar do telescópio espacial James Webb, que deve ser lançado pela NASA em 2018, e o que vem aí depois do James Webb, do Hubble. Você vai descobrir nessa entrevista, além de saber qual é a pergunta científica que tira o sono da Duília de Mello. Tudo isso e muito mais na entrevista que você vai ver daqui a pouquinho. Confira aí. Bom, Duília, muito obrigado. É um prazer falar com você mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente e participar do programa, gastar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, até porque era uma demanda do público, o pessoal lá nos comentários no YouTube falando, queremos a Duília. Então aí está, temos Duília. Obrigado, Duília. Tá, nossa, um prazer, não sabia que estava assim na demanda popular já não. Exatamente, legal. Convocado. Mas me diz uma coisa, eu queria rebobinar a fita do tempo aí e começar perguntando de onde veio o seu interesse pelas estrelas, como é que surgiu a Mulher das Estrelas, quer dizer, como é que começou tudo isso? Eu era criança quando eu já gostava de astronomia, né? Eu gostava do céu, eu gostava da lua, tinha assim, uma fascinação pelo universo, né? Isso de pequena, de criança mesmo. E eu sempre fui boa aluna, né? Gostava de ciências, gostava de matemática, tinha aquele lado nerd, eu sempre fui menina nerd. Então eu tinha uma paixão por missão espacial, porque era uma época, quando eu tinha assim, uns 12 anos, mais ou menos, era uma época que a NASA estava mandando missões espaciais importantes para o sistema solar, as primeiras, né? A Voyager. Na época ainda não era nem a Voyager, era a Pioneer. E eu sempre falava que era a minha missão espacial favorita, era a minha sonda espacial favorita, era a Pioneer. Então, ela mandava as fotos de Júpiter e eu ficava simplesmente abismada como é que conseguia chegar na Terra, né? E eu perguntava, ninguém sabia. Aí eu decidi que eu ia estudar tudo isso, que eu ia virar astrônoma para saber as respostas das perguntas que eu tinha, né? Então foi isso que me levou a ser astrônoma, a minha curiosidade pelo universo. E foram muitas barreiras, né, Salvador? Nada na vida é fácil, né? A gente fala assim, siga os seus sonhos, as pessoas ficam, ai, uau, né? Mas vai ter muito pesadelo durante os sonhos, né? Então tem que batalhar e foi assim que surgiu a Mulher das Estrelas também, tentando falar isso para as pessoas e contar a minha história. Não, e eu acho isso muito importante, é uma coisa que eu quero abordar, porque é o seguinte, você, brasileira, mulher, uma carreira de sucesso, hoje vice-reitora de uma universidade americana, pesquisadora associada da NASA, assim, talvez, possivelmente, o pesquisador brasileiro que mais usou o telescópio Hubble, então quer dizer, tem todo um histórico aí, mas eu desconfio que não deve ter sido fácil. Você sentiu essas barreiras, essa dificuldade, por ser mulher e por ser brasileira? Conta um pouco dessa perspectiva pra gente. Não, e as pessoas me perguntam isso, e eu sempre falo que não, que assim, nada que fosse um empecilho para eu fazer o que eu queria fazer, né? Eu acho que toda mulher passa por problemas na ciência, principalmente as ciências exatas, né? E que a gente chama aqui nos Estados Unidos de hardcore, né? Ciências duras, né? E porque nós somos minorias são sempre rejeitadas em qualquer área, né? Então, digamos que nas ciências exatas, as mulheres são minoria, então a gente passa por barreiras, né?
Até o fato de ser brasileira, nunca me senti assim, nada que também fosse um fator difícil para eu conseguir seguir meus sonhos. Pelo contrário, as pessoas sempre me admiraram pelo fato de eu ser brasileira. Então, tem umas coisas que é claro que isso não é só o brasileiro, né, mas que é o estrangeiro de uma forma geral sente na NASA, né, que tem certas coisas que nós não temos privilégios para fazer, né? Certas coisas só cidadão americano que pode, né? Eu, por exemplo, não fui servidora pública americana, nunca trabalhei para a NASA como servidora pública, porque eu não sou cidadão americano e ainda não sou. Poderia ter sido ano passado, mas ainda não deu tempo de preencher as 27 páginas do formulário. Então, eu fico... eu não sei se eu sou meio cega também com as coisas, porque eu sempre fui muito acostumada com competição, né? Porque o cientista ele é muito competitivo. Então você não sabe se você está sendo tratada de uma certa forma porque você é mulher, ou porque você é brasileira, ou simplesmente porque você é cientista. Porque o cientista ele é muito competitivo o tempo inteiro. Então eu diria que nunca me atrapalhou. Agora, você mencionou aí essa coisa, é muito corriqueiro a gente falar, siga seu sonho, e às vezes a história é um pouco mais dura do que essa. Que conselhos você daria hoje para as meninas das estrelas que gostariam de seguir uma carreira como essa? Quais seriam os conselhos, o aprendizado que você teve nisso aí? Eu acho que tem que ter uma meta, né? Mas também que tem que ter planos B, assim, plano C, porque nem sempre, às vezes, aquilo que a gente pensa que vai ser a meta final é a meta final, né? Eu, por exemplo, achava que eu ia trabalhar no Brasil. Eu nunca pensei, meu sonho nunca foi, aliás, isso é uma coisa que eu gostaria de avisar toda a galera que é do fã-clube, gente, não tem que ficar pensando em ir para a NASA, não. A NASA é uma consequência de você ser cientista e não uma causa. Então, eu nunca sonhei de trabalhar na NASA, eu sonhei em ser cientista, em ser a pesquisadora, né? Eu sonhava em trabalhar nas universidades brasileiras, né? Em ser professora da UFRJ, onde eu estudei, professora da USP, onde eu estudei. Então, era isso que eu queria, né? E no final, a vida dá muitas voltas, e não pode, os empecilhos, né, as barreiras que surgem, tem que dar armar uma forma de vencer essas barreiras. Às vezes não está muito claro que é uma barreira, ou que vai ser possível transpor a barreira. Então, persistência, a receita do negócio, porque a ciência é muito difícil mesmo, porque senão todo mundo era cientista, né, e não é todo mundo que é cientista. Então tem que vencer as barreiras e até às vezes admitir que você não foi feito para isso, e ir para o seu plano B e plano C. Então, acho que eu falo para as meninas hoje que elas precisam pensar seriamente se elas querem ser cientista. É uma carreira maravilhosa, mas é uma carreira que demanda muito, e não é todo mundo que está interessado num trabalho que é 24 horas por dia a sua vida toda. Porque é isso que é ciência, isso que é fazer ciência, você está sempre ligada, você está sempre tuned, né? Você está sempre pensando no que você vai fazer depois, no que isso pode causar para o seu projeto. Então, a ciência ela é muito dinâmica, né? E se você parar para pensar muito, ou tirar umas férias, ou sair do mercado, depois você não volta. Perdeu o bonde, entendeu? Então tem isso, tem essa dinâmica importante. E aí eu vou antecipar uma pergunta que você pode fazer, que eu não sei se você vai fazer. Vamos ver. E aí, como é que é ter filho, né? Como é que é a família, né? Como é que é com essa loucura que é a ciência? Bom, eu não tenho filhos. E eu não tenho filhos porque eu não posso ter filhos, senão eu teria tido filhos. E todos os meus amigos têm filhos na ciência, então não é impossível fazer a carreira, ser cientista com família. Mas aí eu falo para as meninas, mulheres aí, jovens cientistas, escolher o parceiro, né? Porque não é todo parceiro que entende a dedicação à ciência, né? Então acho que tem que escolher bem o parceiro, porque na final de contas é um trabalho a dois, né? E o trabalho de ser pai e mãe é um trabalho a dois, então tem que ser uma coisa bem escolhida mesmo. Acho que sim, é possível ter muitos filhos. Eu tenho amigas que têm 4 filhos. E não é impossível, e eu acho assim fantástico, adoro as crianças com filhos de astrônomos, né? Eu inclusive, eu não sei se você sabe, Salvador, eu comecei a escrever livro para criança, e é por causa disso, porque eu tenho
amigos com filhos, e eu sempre quis dar presentes para eles e nunca achei livros que eu queria dar para eles, então comecei a escrever. Que ótimo. E já tinha ali um público-alvo, público-teste também, muito bom. E agora, você acha que isso explica um pouco também esse problema cultural que a gente tem de muitos homens não entenderem que a mulher tem que ter uma carreira, que ela tem que ter... Isso é o que atrapalha e leva a gente a ter muito mais homens nas ciências do que mulheres? É um pouco essa coisa cultural? Como é que você vê isso? Olha, eu já pensei muito sobre isso, porque acho que depende muito mesmo do país que a gente está conversando, né? O Brasil tem as suas próprias características, os Estados Unidos têm as suas, a Alemanha tem as outras. Então, vamos falar do melhor, do pior e do mais ou menos. O pior é a Alemanha, tá? Na Alemanha tem menos mulheres nas ciências exatas do que nos outros dois países, né? Por quê? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque é uma sociedade extremamente machista. É uma sociedade que é toda feita para o homem. É uma sociedade que espera que a mulher esteja em casa para dar um almoço quente para a família, que está até na lei da Alemanha isso. É sério isso? É sério. Os supermercados até há pouco tempo fechavam às 6 horas da tarde, agora que já ficam mais abertos. Porque a mulher está em casa, a mulher vai e faz a compra, entendeu? Pô, mas alguém precisa ligar para Angela Merkel e avisar que tem essa lei aí para ela revogar isso aí. Pois é, mas essa lei já mudou, né? Mudou faz pouco tempo, tem menos de 10 anos que mudou. Então, ainda vai demorar para refletir na carreira científica. Então, a Alemanha não é um país exemplo para a mulher na ciência. Então, vamos falar do mais ou menos. O mais ou menos é os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos tem mulheres na carreira científica, mas deveria ter muito mais. Né? E por que não tem? Bom, aí é complicado. Não é um país extremamente machista, apesar do presidente que eles têm hoje. Né? Mas é um país em que a infraestrutura também não é boa. Por quê? Porque é caríssimo você botar os seus filhos em daycare, né? Como é que fala isso? Nas creches, né? Nas escolinhas. É super caro. As escolas só vão até as 3 horas da tarde, aí tem que ter uma pessoa, né? Aqui no serviço de nanny, né? De babás é muito caro, né? Tudo isso. E as famílias não são muito ligadas. Então, o fato das famílias não serem muito ligadas, ou seja, a avó não ajuda muito, a tia não ajuda muito, nem o vizinho não ajuda muito. Então, a mulher sozinha com o marido. Então, isso dificulta muito a mulher que tem família, elas têm que dar um jeito. Por isso que eu falei para escolher bem o parceiro, né? Porque quando você são 2 pessoas, aí você divide, o fulano vai na segunda e quarta, o outro vai na terça e quinta, né? Aquela coisa, você consegue armar um meio termo, né? Então, assim é os Estados Unidos. O Brasil é o melhor caso. Por que o Brasil é o melhor caso? Porque no Brasil, as famílias ajudam. No Brasil, a creche é cara, mas não é absurdamente cara. E no Brasil existe o suporte todo doméstico, né, que a gente tem, que é de babás, de arrumadeiras, né? Nós temos todo que facilita muito a vida da mulher para trabalhar. Então, as mulheres brasileiras devem até ver que eu coloquei o Brasil como um caso bom, não é o caso ruim para a mulher cientista. Na verdade, o Brasil é o caso bom. Então, que a gente tem muitas mulheres cientistas e a tendência é que a mulher entrou há pouco tempo no mercado de trabalho no Brasil. Não tem nem 50 anos que a mulher está no mercado de trabalho. Então, vai demorar ainda a criar uma geração acima da minha, né? Uma geração que está vindo de mulheres de destaque, né? Então, é só porque nós somos uma sociedade relativamente jovem. Então, por isso que vai demorar para as mulheres brasileiras despontarem mais. Mas o caso é melhor do que os outros, entendeu? Então, é muito cultural, sim. E tem uma coisa que eu gosto de lembrar também. No Brasil, existe uma pressão enorme para o homem ser o ganhador do pão da casa, né? Você concorda comigo, Salvador? Sim, é verdade, existe. Então, isso quer dizer que muitos homens que deveriam estar fazendo ciência, que têm até o talento para fazer ciência, não estão fazendo. Porque ele acabou indo, sei lá, advogado, seguir o que o pai queria que ele seguisse, para poder ganhar dinheiro, que é o que eles falam, né, que a ciência a gente morre de fome. Eu nunca vi nenhum cientista morrendo de fome, mas é a fama, né, da ciência. Não, e pois é, e às vezes então, as pessoas que tomam essas decisões passam a vida frustrados, porque queriam ter seguido outra carreira e se tornaram extremamente bem-sucedidos na carreira que escolheram, mas ainda assim são frustrados porque não fazem o que gostam, né?
Exatamente. Então a gente tem esse lado também no Brasil, então o Brasil não é essa maravilha que eu estou pintando, né? Tem esse todo lado aí que a gente tem que lembrar, que é a pressão nos meninos também, e as meninas acabam podendo até fazer o que elas gostam. Entendeu? Então é um lado interessante, eu brinco isso, eu sempre falo, já fui cotada falando isso, que é o Brasil, os países latinos de uma forma geral, tem mais mulheres na ciência, então o que é uma coisa estranha, né? Porque são países machistas em que deixam a mulher pensar. Pois é, uma das muitas contradições do nosso país, né? Eu acho que, falando um pouco de Brasil, eu queria abordar com você, é um tema que não dá para fugir muito, que é a nossa crise de financiamento da ciência recente, de 3 anos para cá, a coisa vem degringolando, e nesse último ano, terrível, completamente terrível, cientistas aqui realmente desesperados, e você teve um papel muito importante nos últimos anos, acolhendo muitos estudantes pelo Ciências Sem Fronteiras, que agora foi basicamente estrangulado pelo governo, não tem mais bolsa, não tem mais nada. Como é que você vê essa situação do Brasil, assim, numa era em que o conhecimento é o maior gerador de riqueza dos países, que o Brasil esteja dando tantos passos para trás, depois de ter ensaiado aí uma década de passos à frente? Como é que você enxerga isso de quem está aí nos Estados Unidos e vendo a coisa descarrilhar aqui? Nossa, às vezes eu nem quero abrir a internet para não ver notícia ruim, né? Porque só vem cada uma que Deus me livre. Pois é muito triste mesmo. Você falou bem, né, que o Brasil ensaiou um investimento na ciência. Eu estava super animada com o Brasil, quase voltei para o Brasil. E eu estava, assim, extremamente otimista, principalmente porque eu vi o sucesso dos meninos do Ciências Sem Fronteiras, eu vi o potencial do Brasil, na juventude do Brasil. Eu convivi com 80 estudantes universitários nos últimos 4 anos, durante o programa Ciências Sem Fronteiras, e eu vi o potencial. Eram brasileiros de toda a parte do Brasil, de todas as raças, de todas as faixas sociais, e, assim, extremamente adaptados aos Estados Unidos. Logo que chegaram, se adaptaram, logo que chegaram, já foram se destacando nas matérias que escolhiam, nos estágios que faziam. Então eu vi um potencial enorme, né? O Brasil, pela primeira vez na história do meu país investindo no jovem, né? Porque o Ciências Sem Fronteiras foi isso. Essa coisa do turista sem fronteiras, isso aí a gente tem que deixar isso para a gente sem visão que pensa assim. A visão que é a visão correta de quem viu o Ciências Sem Fronteiras, é que foi o país investindo no jovem, né? E o jovem, pela primeira vez, teve uma oportunidade de voltar para o Brasil e com conhecimento, com experiência, porque o Ciências Sem Fronteiras foi isso, foi levar a experiência deles para o Brasil, né? Eu ainda acho, viu, Salvador, que a gente vai ouvir muita coisa boa do Ciências Sem Fronteiras, mas que precisa parar, precisa primeiro cicatrizar aí umas feridas, né? Quando cicatrizarem as feridas já vai estar tudo bem. Mas acho, sim, com muito pesar que eu vejo a situação da ciência brasileira com a falta de incentivos, né? O CNPq estando do jeito que está, e até órgãos como a FAPESP, né, que a gente não esperava que fossem fazer tantos cortes e que começaram a cortar. E eu fico assim, eu falo toda hora, gente, estou tendo déjà vu aqui, parece 1997 isso. Que foi quando eu saí do Brasil há 20 anos, numa crise dessas financeiras. Então eu não sei como nós vamos sair dessa cilada, mas eu acho que é uma coisa meio assim, entendeu? O Brasil entra por essas crises e depois sai. Eu espero que a gente já tenha chegado no fundo do poço. No fundo do poço, lá no patamar lá do poço. E já esteja começando a sair, né? Eu espero, né? Mas não dá. Eu também espero, mas eu já achei umas 2, 3 vezes aí nos últimos 2, 3 anos que a gente tinha chegado no fundo do poço e ainda deu para descer mais um pouquinho. Então, aquela coisa pior. Será que fica pior? Fica. Pois é. Não, eu acho que a tendência é melhorar, viu, Salvador? Vamos ser otimistas. Eu acho que é melhorar sim, porque está tendo muita iniciativa privada também, está tendo muita coisa na iniciativa privada e na indústria, que eu acho que, até vou te contar, e eu vou semana que vem para o Brasil, né? Eu vou participar do simpósio lá de inovação e tecnologia do Conselho Nacional de Indústria, lá em São Paulo. E eu estou assim, super bem impressionada com o que eu já vi no programa e o que vai ser discutido lá, entendeu? Então eu acho assim que a gente precisa ver o Brasil também como um país que passou por uma crise, mas que começa a se levantar, né? Então eu se eu puder, eu ajudo, né? Sempre tento, tanto que eu vou
lá para falar isso que eu estou falando para você. Eu vou falar de uma coisa que eu acho que é super importante, que é a internacionalização do Brasil, que um dos motivos do Brasil estar nesse jeito que está é o nosso isolamento do mundo, e se a gente continuar isolado, a gente não vai sair desse buraco, porque é nessas horas que todos os países se ajudam e saem do buraco, né? É isso aí. Bom, vamos falar um pouco de ciência, né? Ciência pra valer. Eu vejo aí atrás de você Holy Hubble. Quer dizer, quando você era menina, a Pioneer era a sua missão espacial favorita. Agora é o Hubble a sua missão espacial favorita? Claro, né? Claro. O Hubble é meu instrumento favorito, né? O Hubble, eu vim em 97 já para trabalhar no Instituto do Hubble, né? E eu trabalhei lá 3 anos full time lá no Hubble. Depois eu saí, eu fui para a Suécia, depois eu voltei. Quando eu voltei, eu não voltei para o Hubble, eu voltei para a NASA, né? E eu fiquei full time também na NASA 5 anos, mas ainda dentro do projeto Hubble. E até hoje eu faço parte do projeto Hubble, né? Eu sou uma das pessoas que julgam todos os financiamentos do Hubble. Eu faço parte de uma comissão de pesquisadores do mundo, né? Do mundo não, esses são pesquisadores dos Estados Unidos. Porque assim, as pessoas não sabem que para usar o Hubble a gente ganha dinheiro. E o Hubble, quando o seu projeto é aprovado, você manda um projeto para o Hubble, ele é analisado, é aprovado. Quando é aprovado, quer dizer, é 1 em 10 que é aprovado. aquele 1 que foi aprovado vai ganhar, dependendo do escopo do projeto, também do número de órbitas do telescópio, tudo vai ganhar dinheiro para levantar o projeto, né, para o projeto ir para frente. Então você pode pedir dinheiro para estudante, pode pedir dinheiro para computador, pode pedir dinheiro para viagens. E então a NASA tem um budget, né, para isso, e um orçamento para isso, né, e nós temos que julgar e dividir isso entre os muitos projetos do Hubble. Então eu faço parte dessa comissão. Então o Hubble ainda é a parte da minha carreira, né, apesar de eu agora ser vice-reitora e estar usando mais o meu chapéu administrativo. Eu ainda continuo muito com ciência e nunca vou deixar de ser cientista, né? A minha ciência é feita geralmente através dos meus estudantes, e essa imagem do Holy Hubble que tem ali é uma imagem que foi feita em 2014, que é a última imagem do campo ultraprofundo, que é uma parte da tese da minha estudante de doutorado, que defendeu mês passado, a Amy Soto. A Amy é americana, né, e a tese dela era usando essas imagens para saber como que as galáxias, como os discos das galáxias que parecem com a Via Láctea se formam. Então é por isso que a gente tem esse Holy Hubble aí, saiu no HuffPost, e a gente ficou muito assim, impressionado de ter feito a primeira página de jornal, né? Então, não, eu muito guardei. Legal. Muito legal. E eu estava vendo lá no Archive, seus últimos papers têm sido sobre o campo ultraprofundo do Hubble em ultravioleta. O que o ultravioleta nos traz lá das profundezas do universo? Conta pra gente. Eu sou especialista mesmo em ultravioleta, e é o ultravioleta que é a minha área de trabalho, e tem sido, a gente teve mês passado um simpósio no Instituto do Hubble, comemorando 50 anos de história da astronomia ultravioleta, e eu fui convidada para dar uma palestra, uma das palestras keynotes, né, e por que eu fui convidada, e por que o ultravioleta é importante, né? Então, o ultravioleta, ele reserva a informação das estrelas quentes e massivas, tá? Então, as estrelas, quando elas nascem, elas são quentes, né? Já acho que são massivas, elas não são só quentes, elas irradiam também luz ultravioleta. Então, as massivas são as que vão logo explodir em supernova. Então, por isso que elas são importantes, porque elas fazem parte desse enriquecimento químico do universo. Então, estudar a luz ultravioleta significa estudar, então, as regiões onde essas estrelas bebezinhas estão se formando e que já são massivas, que já são quentes, antes delas explodirem e virarem estrelas supernova. Então, a gente está vendo os primeiros milhões de anos dessas regiões de formação estelar, que são os berçários das estrelas, né? Então, é só no ultravioleta que dá para fazer isso.
Tem gente que fica brava quando a gente fala isso, né? Porque existe uma briga entre a comunidade ultravioleta e a comunidade infravermelha. Não é no ultravioleta, é no infravermelho. E agora com o James Webb vindo aí, já viu, né? Que o James Webb é infravermelho, né? Por que não é no infravermelho? Bom, e por que falam que é no infravermelho? O infravermelho é diferente, não é a luz da estrela massiva e quente. É a quentura da poeira que está sendo esquentada pela luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta está dentro desse casulo de poeira, e aí a poeira vai reemitir em infravermelho. Então, você pode ver isso em infravermelho. Mas a partir do momento que essa estrela massiva, grandona, né, ela começa a ventar, que é um fenômeno comum até, né, começa a espalhar essa poeira que tem ali. E quando espalha a poeira, aí você não vê mais no infravermelho, aí você vê no ultravioleta. Então, precisa de ter um satélite ultravioleta, um detetor ultravioleta para fazer isso. E o Hubble tem um canal ultravioleta, que é um canal relativamente bom, mas que já está, o CCD dele já está meio capenguinha, mas não tem como trocar, então ele está nos seus últimos anos de vida. Com isso, então, a gente tirou a primeira imagem ultravioleta. Mas por que não foi feito antes? Né? Por que só em 2014 que foi feito a imagem ultravioleta com Hubble? Bom, porque a gente tem que lembrar que o universo está em expansão. E com o universo em expansão existe o efeito Doppler. Então, essa luz ultravioleta que está sendo emitida lá pela estrela maçuda, na verdade, ela não vai estar sendo observada no ultravioleta. Vai haver o efeito Doppler que vai levar essa luz para o óptico e depois para o infravermelho. Então, como as galáxias muito distantes, que têm essas estrelas maçudas ultravioletas, elas não vão ser observadas com o detetor ultravioleta. Elas vão ser observadas com o detetor óptico e com o detetor infravermelho. Mas a luz é ultravioleta, entendeu? Não nasceu ultravioleta. Ela é ultravioleta. É que a luz, o detetor que você vai observar aquela luz é um detetor óptico ou é um detetor infravermelho. Porque houve o corrimento dessa luz, que é o efeito Doppler, né, para o comprimento de onda óptico e infravermelho. Mas a luz é ultravioleta. Bom, então isso é muito importante lembrar disso, e é por isso que não foi feito uma imagem ultravioleta antes. Porque as galáxias muito distantes, não adianta você observar ela com um detetor ultravioleta, porque você não vai ver nada. Porque já correu a luz para o óptico e para o infravermelho. Mas existem distâncias e distâncias. Quando a gente está falando de 5 bilhões de anos-luz, ainda é ultravioleta. Entendeu? Então, o detetor ultravioleta ainda vai observar. Então, quando o Sol nasceu, por exemplo, que é 4,5 bilhões de anos, né? O Sol nasceu, ele nasceu numa nuvem que estava emitindo ultravioleta, né? Então, ali, nessa região, assim que é no passado de 5 bilhões de anos atrás, teria que ser um detetor ultravioleta para detectar aquela luz. Então, pela primeira vez, nós tiramos uma imagem que detectava luz de 5 bilhões de anos atrás. Porque a gente só tinha de 9 até 12 bilhões de anos. De 7 até 12 bilhões. Então, as mais próximas, a gente não tinha. Quer dizer, foi completar o álbum aí. Isso, exatamente. Então, precisava completar a história do universo. E a gente não tinha esse lado ultravioleta, então a gente tirou. E foi super difícil de convencer as pessoas até fazerem isso. E a gente ganhou, foram 90 órbitas do Hubble para fazer isso, o que é considerado um programa relativamente grande de Hubble, que é um projeto em colaboração com velhos amigos meus, que a gente já estava pedindo fazia tempo. Eu já fui primeiro autor e não ganhei, o outro lá de Rutgers, o Eric Gaiwas, já foi primeiro autor e não ganhou, né? Até que a gente botou o primeiro autor, o Harry Taplitz, de Caltech, aí nós ganhamos. Então, mas é a mesma equipe e a gente trabalha junto há muito tempo já. E a Amy, então, é uma das nossas histórias de sucesso do projeto, que ela fez a tese de doutorado dela nisso, né? Então, é muito orgulho que a gente tem dos nossos dados e das coisas que nós estamos obtendo. Pois é, e aí você falou que a tua especialidade é ultravioleta e vem aí o James Webb, que é infravermelho.
O Hubble vai continuar sendo o seu favorito depois do lançamento do James Webb? Ah, mas é que eu vou observar o ultravioleta lá longe, com um detetor infravermelho. Então você tá ansiosa pelo Ainda James vai Webb? ser a luz ultravioleta, Salvador. Ainda vai ser a luz ultravioleta, só que muito, muito, muito longe. Olha, eu não sei se o James Webb vai ser o meu telescópio favorito ou não. Os dois vão ficar simultâneos por muito tempo, bem mais do que a gente pensava. Os planos aí, o Hubble, né? O Hubble é incrível, esse meu telescópio. Ele, meu filho, a previsão, eu tive no Instituto recentemente, e a previsão lá era de mais 6 anos. Então, para o Hubble, ele vai ser, então, ele vai observar simultaneamente com o James Webb. Então, o James Webb vai ser lançado ano que vem, 2018, né? E não se sabe quanto tempo, mas pelo menos 5 anos, talvez 10, talvez 15, não se sabe. Mas o Hubble, a previsão de que ele fique pelo menos mais... A gente espera que ele fique 6 ou até 7 anos. O problema do Hubble é que ele tem uns giroscópios, né, que são uns peõezinhos, que mantêm ele alinhado, né, que é para a gente poder fazer o apontamento dele. E originalmente ele tem 6, mas vai quebrando esses peõezinhos, é por isso que os astronautas tinham que ir lá para trocar, né, e não vai ter mais astronauta trocando, porque a gente não tem mais onda espacial, né. Então, a previsão agora é da gente tentar fazer observação até com um peãozinho. Uau. Só. É o último plano do robô. Não, eu imagino que seja uma operação de guerra isso, porque o Kepler, para funcionar com 2, ele já é meio mambembe. Operar um telescópio espacial com um giroscópio vai ser emocionante, eu acho. Tem planos. Tem planos. Com 2, com certeza a gente vai conseguir. A gente já fez até a última gota do Hubble ali, então. O Hubble não pode, é patrimônio mundial, não tem jeito. Então, acho que é bom que tenha ele junto com o James Webb, né? Porque a gente nunca sabe o que a gente vai descobrir com o James Webb. E tendo um outro telescópio que possa fazer um certo acompanhamento de alguma coisa doida que seja descoberta, né, é importante. E o que você tem assim como mais ansiedade do que nós podemos... Quais horizontes que o James Webb oferece que você fala, poxa, isso aqui vai ser revolucionário, ou isso aqui tem um potencial para trazer muitas novidades? Quais são as áreas aí que você destacaria? Primeiro a ansiedade mesmo é a ansiedade de que o negócio funcione, né? Porque, putz... Você sabe que ele vai abrir que nem um guarda-chuvinha lá, né? Vai demorar uma semana o negócio lá abrindo. E são 65 pontos de abertura. Se um desses aí der errado, meu filho, é muitos bilhões de dólares e muita gente aí a perder o sono. Então, essa que é a ansiedade atual. É que o negócio funcione. Primeiro que não precisa nem descobrir nada, primeiro só funciona. Primeiro o foguete não exploda na hora de lançar e depois que o negócio abre direitinho, né? Bom, aí se passado isso, aí tem uma porção de coisas que a gente quer fazer, né? Eu vou falar 2 campos que eu acho que são os campos mais interessantes, né? São as primeiras galáxias e os exoplanetas, né? Então, os exoplanetas são os planetas ao redor de outras estrelas, né? E a gente tem aí uma coleção de candidatos, que inclusive, você mencionou o Kepler, né? O Kepler está dando aí, tem mais de 3 mil candidatos, cada semana a gente abre aí mais uma revista, tem mais não sei quantos. Semana passada era o quê? 10 parecidos com a Terra, né? Exato, e 219 no total, já passou de 4 mil os candidatos, o Kepler é uma baseada cada vez que... Pois é, então, mas são todos candidatos, e é isso que as pessoas esquecem, né? Que quer ser um planeta, exoplaneta, quer ser um candidato exoplaneta. Um candidato é que existe uma evidência de que tem um negócio ali, né? Que tem uma coisa rodando em frente da estrela. E o James Webb, porque é um telescópio grande, porque é infravermelho, ele vai conseguir ver isso melhor. Com o Hubble não dá nem para pensar, porque a luz da estrela ela ofusca o objetozinho que está na frente, né? Então não dá para ver. O James Webb talvez a gente consiga, mas isso aí também é tirar água de pedra aí, né? Não é um negócio muito fácil, tanto que o James Webb, quando ele foi planejado, não era essa a intenção dele, né? A gente vai ter que ter uma missão dedicada para exoplanetas depois. Mas eu acho que vai fazer alguma coisa com exoplaneta que vai ser transformadora aí, que vai ser legal. Bom, mas o que ele foi feito mesmo para fazer é observar as primeiras galáxias, né? Então a gente não sabe quando as primeiras galáxias se formaram, né? A gente não sabe nem se
teve uma primeira geração de estrelas, né, e depois surgiram as galáxias, e é isso que o James Webb vai tentar ver. E tem que ser no infravermelho, porque é muito distante, então tem aquela coisa do efeito Doppler, e a gente vai conseguir então ver as primeiras galáxias, 13,54 bilhões de anos. Então essa é a ideia de observar com o James Webb, e é isso que eu quero fazer também. Eu quero ver baby galaxies, galáxias bebezinhos, se formando, e essa luz vai ser luz ultravioleta, mais detectada no infravermelho. Então a gente tem muita esperança de poder entender como que o universo foi ionizado, né? Toda uma história aí que a gente tem com a cosmologia também, né? Para poder ver a radiação cósmica de fundo. Tem muita coisa que vai ser legal para ser feita com o James Webb, que as pessoas estão contando os minutos aí para fazer, né? No meu caso, eu quero continuar também a estudar as galáxias na idade que a Via Láctea se formou, porque eu acho que é uma curiosidade que eu tenho desde criança, de entender a nossa galáxia. Então, eu vou me juntar a vários pesquisadores que estão interessados nessa época da Via Láctea. Com um telescópio grande vai dar para a gente fazer um trabalho legal, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer. E como o pessoal aí é incansável na NASA, eles já estão falando do próximo grande telescópio espacial, que seria o WFIRST. O que você tem para me dizer do WFIRST? Eu acho a história mais curiosa é que, assim, parece que era um espelho do tamanho do espelho do Hubble, que estava encostado lá dos satélites espiões americanos, e a agência de surveillance americana passou para nós e falou: não, nós não vamos usar isso, vocês querem usar para fazer astronomia? O único critério para a gente doar isso para vocês é assim, não pode apontar para a Terra. Se você quiser apontar para o espaço, está aqui, pode ficar para você. E aí eles estão construindo o WFIRST, a ideia do WFIRST, em torno desse equipamento aí. Ele tem o potencial para ser o próximo Hubble, digamos assim? Então, ele é inclusive muito parecido com o Hubble, né? Ele tem mais ou menos as mesmas medidas que o Hubble, e realmente ele era um telescópio espião, e que nunca foi lançado, né? Era um reserva que nunca foi lançado, que foi doado para os cientistas, né? E a gente não pode nem falar muito do assunto, a gente não sabe muito do assunto, que é tudo classificado, né? Mas a gente agradeceu o presente. E ele tem um pouquinho de diferença do Hubble, que ele vai ver áreas maiores. O Hubble, quando a gente aponta, a gente faz um zoom, né? Na região, por causa da parte ótica, né, por causa do CCD que a gente tem lá no Hubble, né? Então o WFIRST ele vai ver campos maiores, né? E ele está sendo bom, é presente de grego também, tá? Porque eles dão o telescópio, mas não tem instrumento. O que custa cara é um instrumento. Então, está sendo toda feita uma adaptação para construir os instrumentos, né? E os instrumentos, então, a ideia é fazer esses campos maiores para poder estudar energia escura. Então, o WFIRST é uma missão com exoplanetas também, né? A National Science Foundation, quando ela fez uma pesquisa com a Academia Americana de Ciências, os projetos que deveriam ser apostados nas próximas décadas, né, se chama Decadal Survey, e era exoplaneta e energia escura. Então, essa missão, que é a missão WFIRST, era para fazer os dois ao mesmo tempo. Agora, você tem que, então, adaptar os instrumentos para fazer coisas muito diferentes. Primeiro porque energia escura a gente não sabe o que é, né? Detectar um negócio que você não conhece, você não sabe o que é. Então, tem todo um grupo de pessoas pensando nos equipamentos para botar no WFIRST, né? Mas a previsão acho que é 2024, eu já esqueci. Mas é longe ainda está longe. Tem outros telescópios sendo pensados já também. Exato. Eu sei que, inclusive, para depois do WFIRST tem uma disputa ali entre 2, 3 projetos que ninguém sabe muito bem. Vai depender do survey decenal lá, que vai determinar qual é a prioridade para eles escolherem qual é o próximo. Mas, quer dizer, é interessante mostrar isso, que assim, do ponto de vista de planejamento, a NASA está sempre uns 3, 4, 5, 10, 12 anos na frente do que as coisas que vão acontecer, né? Quer dizer, o James Webb, por exemplo, ele nasceu quando, assim, conceitualmente?
Muito tempo atrás, muito tempo atrás. Ele era o Next Generation, né? Lembra disso? Sim, sim. Ela era a próxima geração de telescópio espacial. Anos 80? Pois é. E o Hubble remonta aos 60, 70, não é? Isso. O Hubble era a primeira missão depois da Apollo, né? O Hubble, as pessoas nem sabem disso, né? Mas o Hubble é o substituto da missão Apollo. Então, o Hubble foi feito para ser o carro-chefe da NASA depois das missões Apollo, porque nós não íamos mais para a Lua, então tinha que fazer alguma coisa com a NASA, né? Aí a NASA tinha um lado científico muito forte, que, aliás, as pessoas também não sabem, que era o James Webb, né? Que era um dos diretores da NASA, que era um cara que trouxe a ciência para dentro da NASA, e a NASA não virou só aeronáutica, né? Ou astronáutica. E virou também ciência, né? E com isso, por isso que a gente botou o nome do telescópio de James Webb, né? E a história, então, do Hubble logo depois que começaram a pensar a missão Apollo, a última foi em 1972, né? Você vê que já tinham pensado num ônibus espacial, tinha que ser um telescópio que seria recalchutado por um ônibus espacial, né? Que os astronautas lá consertar e voltar. Então, isso é muito antigo mesmo, isso final dos anos 60 e início dos anos 70. Agora, também tem aí uma onda que são a próxima geração de telescópios em solo, né? Quer dizer, coisas de 30 metros, 25 metros de espelho. Você acredita que vai ser um bom complemento, assim, você tem um James Webb lá de 6,5 metros no espaço e ter telescópios de 30 metros? Você tem ansiedade também pelos telescópios de próxima geração de solo, não? Ou quem trabalha com espaço perdeu a graça? Tem os ELTs, né, os Extreme Large Telescopes. Exato. Inclusive o Brasil faz parte de um deles, através de São Paulo, né, da FAPESP, do Giant Magellan Telescope, GMT, e que vai ser, 25 metros, uma coisa assim, né, mas é um telescópio em solo no Chile. A ciência é até bem parecida, que eles vão fazer, que o James Webb vai fazer. A diferença, né, é que, como sempre, nós estamos no espaço, né, e o espaço não tem a perturbação, a turbulência da atmosfera, né, mas quando a gente coloca os telescópios no Chile, aí a competição é boa, né, porque quase não tem também atmosfera lá no Chile, né, que eles ficam lá no topo dos Andes. Então, também esses telescópios vão procurar pelas primeiras galáxias, também esses telescópios vão procurar pelas primeiras estrelas, pelos exoplanetas, né? Agora, é feito numa simbiose até, né? Um descobre o outro vai ver com mais detalhe, ou um tem um candidato e o outro vai ver com mais rapidez, né? Então tem toda uma simbiose entre os projetos feitos com os telescópios gigantes, né, e com os telescópios, que é o que acontece hoje também, né. Hoje tem os Very Large Telescopes, os VLTs europeus, tem os KECs, né, que a gente usa os dois em combinação, tanto que o campo profundo, por exemplo, feito com o Hubble, a imagem, ela só pode ser feita com o Hubble, não tem jeito. Tá? Mas toda a parte de espectroscopia, que é o estudo da divisão da luz, lá para a gente ver os elementos químicos, né, para a gente saber a distância dos objetos, é tudo feito da Terra, com os telescópios grandes. Então a gente tem grandes projetos com os europeus e com os astrônomos da Califórnia, que têm direito a usar os KECs, né? E o pessoal do Gemini, né? O Brasil, inclusive, faz parte também do projeto Gemini, que são os telescópios de 8 metros, um no Havaí e outro no Chile, também para observar esses objetos do campo profundo. A gente fez um campo profundo do Sul, né, que era porque tinha acesso aos telescópios do Sul. Então tem muita coisa para ser feita em combinação com os telescópios terrestres, né, e claro, os exoplanetas também, porque são inclusive os primeiros foram detectados daqui do Chile também, né. Então também tem muita a sinergia aí com os exoplanetas, com telescópios da Terra e do espaço. Tem que fazer dos dois jeitos, não pode fazer nem só do espaço nem só da Terra, tem que fazer dos dois. Legal, e agora para terminar, o que eu queria perguntar é assim, o que eu gosto de conversar com cientistas é que eles têm sempre aquela dúvida, aquela pergunta que atrapalha o sono à noite, e eu queria saber qual é a pergunta científica que atrapalha o seu sono à noite, que de vez em quando você se pega pensando, pô, mas será que é assim, será que é assado? Qual é a grande dúvida científica que você gostaria de ver resolvida aí, que você gostaria de trabalhar em cima e poder ajudar a resolver?
O problema é a energia escura, né? A energia escura não me tira mais o sono, não, mas já me tirou. Por quê? Porque eu acho que um dia a gente vai olhar para isso tudo e falar assim, gente, mas estava tudo errado. Então é isso que me tira o sono, é a gente falar de um universo que é dominado por uma matéria que a gente não sabe do que ela é feita. Tudo isso que a gente está conversando até agora, faz só 4% do universo é feito de estrelas, de luz, da luz bariônica que a gente vê, né? O resto é tudo feito ou de matéria escura ou de energia escura. Então, não. Tá faltando não alguma sei. coisa, né? Será que no nosso entendimento tá faltando alguma coisa. Será que é assim mesmo? É isso que me deixa agoniada. Porque a gente vê que isso aconteceu já no passado, né, quando a gente vê grandes fiascos, né, do passado. Então pode ser que isso aconteça. Agora já teve gente que ganhou o prêmio Nobel com isso, né? Então fica complicado. Amigos meus que ganharam prêmio Nobel com isso. Então tem muitas evidências que apontam para a energia escura, né? E o fato de a gente não saber do que é feito, cara, é muito... É por isso que eu sou cientista, né? Porque se a gente já soubesse a resposta para tudo, ia ser sem graça, né? Claro. Então, essa ansiedade aí de saber o que é energia escura, infelizmente, acho que o James Webb não vai... Bom, nunca se sabe, não vamos falar isso, né? Porque nunca se sabe. Bom, e outra coisa é a onda gravitacional, né? O que eu tenho essa maior curiosidade de ver o que... Não é nem sobre o que causa as ondas gravitacionais, que a gente tem uma boa ideia, né? Mas é o spin da tecnologia que a onda gravitacional vai trazer que me dá assim, maior ânimo de ficar velhinha, porque você imaginou lá, a gente velhinho, pô, isso aí nasceu, cara, porque a gente detectou onda gravitacional, é que nem GPS, né? O GPS é a relatividade, né? Relatividade Einstein, isso é por causa do Einstein. A gente tá conversando assim, ó, é por causa do Einstein. Aliás, o Einstein não cansa de dar manchete, né? O cara tá 100 anos aí dando manchete, meu, é impressionante. A ciência dele era ciência transformadora, né? Então é isso aí que eu acho que é legal da gente ser cientista. A gente tem sempre essa vontade de ansiedade para o futuro, né, para a gente poder saber as coisas, né? Porque mais a gente sabe, a gente não sabe tudo, a fronteira do conhecimento ela só cresce, né? Eu lembro que eu estudei com um professor Jorge, ele falava isso pra gente, ele desenhava um círculo, eu vou terminar assim, tá? Tá bom. Ele desenhava um círculo no quadro e falava assim, bom, aqui nessa fronteira é o conhecimento, o lado de fora a gente não sabe, o lado de dentro a gente já sabe. Então, a gente descobriu mais coisa, só vai crescendo essa fronteira, só vai crescendo essa fronteira. Então, cada vez que a gente mais sabe, menos a gente sabe, né? Mais coisas estão na fronteira do conhecimento. Então, é isso que é a lição aí de ser cientista, né? A gente está sempre na fronteira do conhecimento, que eu acho legal. Muito bom, Duílio. Agradeço muito pela participação. Tenho certeza que todo mundo vai curtir. Obrigado, foi um prazer falar com você novamente. Obrigada a você aí, tudo de bom aí pra vocês. Eu tô no Brasil, quem sabe eu vou te ver em São Paulo, hein? Vamos combinar. Abração, até mais. Falou, tchau. É isso, pessoal. Essa foi a entrevista com a Duília de Mello. Realmente um ótimo papo, foi muito legal. Ela falou várias coisas muito interessantes. Eu acho que se eu tivesse que destacar essa aflição aí com relação à energia escura e o fato de que a gente pode não estar compreendendo o universo da maneira que ele pode ser mais bem compreendido, talvez estejam faltando peças aí no nosso quebra-cabeça, é realmente para colocar uma pulga atrás da orelha e para pensar que a aventura da ciência está muito longe de chegar ao seu final, muito pelo contrário, como a Duília mesmo coloca, essa fronteira vai estar sempre avançando e abrindo mais perguntas do que respostas, de forma que é um empreendimento infinito da humanidade que nos agrega muito do ponto de vista filosófico e do ponto de vista prático, porque dali derivam tecnologias que melhoram o nosso dia a dia, mas também é um empreendimento que não tem fim e que não se pode esperar que ele vá terminar num determinado ponto em que a gente descubra tudo. Cada resposta abre novas perguntas e a energia escura, sem dúvida, tem o potencial para abrir um novo caixote de perguntas que talvez nem pudessem ser feitas antes da gente descobrir todo esse mistério dessa força que parece estar acelerando a expansão do cosmos. E dessa vez a gente fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais um Conexão Sideral. Até lá!